Hoje é dia 24 de fevereiro, né? E para todo sempre o dia 24 de fevereiro vai ficar marcado na história do mundo, na história dos livros, né? Como o dia do início da invasão russa na Ucrânia. Foi no ano passado, em 2022, hoje completando exatamente um ano da invasão, e claro que o noticiário, na sexta-feira, no mundo inteiro, tem sido dedicado a acompanhar, né, aquela data cheia, o que aconteceu de um ano para cá, e com muitos analistas, muitos historiadores, contando o que esperam daqui para frente, né? E o daqui para frente é o pior, né? O cenário indica que não há nenhuma previsão de término dessa guerra sangrenta. Não vou nem entrar nos motivos aqui um ano depois, a gente já falou bastante sobre isso, mas enfim, o daqui para frente é o que mais interessa nesse momento. Daqui para frente é um cenário de indefinição, um cenário de incerteza, um cenário em que você tem ainda pouca vontade dos dois principais participantes, né, os dois principais governantes, russos e ucranianos, de colocar um ponto final a essa loucura que a gente está vendo logo depois que o mundo passou por uma pandemia que quase dizimou a população mundial, e aí essa guerra sem nenhuma perspectiva de término, né? Até agora os números são tristes, claro que são números imprecisos, né? Afinal de contas a guerra continua, mas atualmente se fala em 180 mil mortos ou feridos do exército russo, 100 mil do lado ucraniano, e no meio dessa guerra entre os militares, cerca de 30 mil mortos civis na Ucrânia. Fora os milhões e milhões de refugiados que tiveram de abandonar a casa, abandonar a história, abandonar a vida, abandonar a escola do filho, abandonar tudo que você tem no dia a dia simplesmente porque alguém entendeu por bem invadir seu país ou outro não negociou direito como poderia negociar. E nessa maluquice você tem que tocar a sua vida de uma forma completamente diferente, numa outra realidade, num país próximo, num país mais distante, né? Teve gente que veio aqui para os Estados Unidos, ucranianos que também foram para o Brasil, mas é uma maluquice você imaginar que ainda hoje o ser humano continua promovendo esse tipo de situação. Aqui nos Estados Unidos, os americanos assumiram desde o começo o lado da Ucrânia. Sempre tem aquela história, né, de que para os americanos estar numa guerra é algo muito importante para o governante da vez, da popularidade e tudo mais. A gente já viu guerras sendo fabricadas do nada para melhorar a popularidade desse ou daquele presidente que estava ocupando a Casa Branca. No caso de agora, o Biden está dando apoio desde o começo à Ucrânia contra os russos. Hoje, para celebrar um ano do início da guerra, o Biden anunciou mais 2 bilhões de dólares em recursos que serão enviados para a Ucrânia por meio de diversos equipamentos de guerra, né? Sistema antidrone, munição para artilharia, sistema de foguete longo alcance para repelir os ataques de Moscou e por aí vai. Ou seja, não há nenhuma perspectiva real do final dessa guerra, muito pelo contrário. E se vê isso por meio dos discursos, né? A gente tem acompanhado nas últimas horas o presidente Lula do Brasil tentando ali falar de paz e tal, mas não está nesse momento num cenário muito claro de interesse nem dos ucranianos, nem dos russos, nem dos americanos essa situação. Enfim, é algo muito grave, algo muito sério que, para além, evidentemente, das mortes, das vidas perdidas, da mudança na lógica das famílias, do abandono do dia a dia, de ter que sair do seu país com o que você tiver na mão, é uma situação que interfere no mundo inteiro, na política mundial, na geopolítica, mas principalmente também na economia, com preços subindo, inflação, uma realidade que, se não interfere tão drasticamente, né, como você perder um parente numa guerra, interfere na vida de todo mundo, aumento do petróleo, aumento no preço do trigo, derivados ali que eram importados daquela região e por aí vai. O ser humano, né, é um bicho que poderia aprender com o que já fez de ruim no passado, tentar evitar com que tragédias como essas se repetissem, mas na prática a gente vê que o ser humano é um bicho teimoso, é um bicho que coloca seus interesses
acima do quem está do lado, acima do vizinho, acha que a sua crença, a sua realidade, o seu interesse é maior do que o do outro, e nessa maluquice a gente acompanha mais cenário de guerra, que poderia muito bem ter sido evitada, ter sido feito ali algum tipo de diálogo, algum tipo de cessão de um lado, me dá um pouco aqui, eu te dou um pouco ali e tal, e vamos nessa, mas na prática isso não aconteceu e não parece que vai acontecer, pelo menos nesse curto prazo. Então, infelizmente, daqui a um ano, nesse dia 24 de fevereiro, só que é de 2024, eu não duvido que a gente continue falando, olha, hoje a guerra está completando 2 anos e sem sinal de que ela chegue a um fim. Tomara que eu esteja errado, tomara que essa guerra acabe o mais breve possível, mas os sinais nesse momento, infelizmente, não são esses.